Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário, a nós os encarnados e aos nossos irmãos desencarnados que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. Que assim seja. Não tiranizes. E, com muitas parábolas semelhantes, lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. Marcos 4:33. Na difusão dos ensinamentos evangélicos, de quando em quando encontramos pregadores rigorosos e exigentes. Semelhante anomalia não se verifica apenas no quadro geral do serviço. Na esfera particular, não raro, surgem amigos severos e fervorosos que reclamam desesperadamente a sintonia dos afeiçoados com os princípios religiosos que abraçaram. Discussões acerbas se levantam, tocando a azedia venenosa. Belas expressões afetivas são abaladas nos fundamentos por ofensas indébitas. Contudo, se o discípulo permanece realmente possuído pelo propósito de união com o Mestre, tal atitude é fácil de corrigir. O Senhor somente ensinava aos que o ouviam, segundo o que podiam compreender. Aos apóstolos conferiu instruções de elevado valor simbológico, enquanto que a multidão transmitiu verdades fundamentais através de pontos simples. A conversação dele diferia de conformidade com as necessidades espirituais daqueles que o rodeavam. Jamais violentou a posição natural de ninguém. Se estás em serviço do Senhor, considera os imperativos da iluminação, porque o mundo precisa de servidores cristãos e não de tiranos doutrinários. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-la sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho capaz de impedir-me-os perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia o coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que, de posse dessa paz, possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja fluidificada em nosso benefício. Que assim seja, damos graças a Deus.
Boa noite a todos. Boa noite. Muita paz. Eu gostaria de pedir a todos vocês que essa noite, antes de dormir, lançassem um pensamento de gratidão para o Divaldo. Que a gente sabe que ele foi bem assistido, sabe? Que Chico veio buscar no teatro, que Joana de Anjos estava do lado dele sorrindo, também não tem a menor dúvida. Mas a gente deve para ele um sentimento de gratidão. Ele ajudou, como Chico, a mostrar na prática a doutrina espírita. E ele, mais do que ninguém, através da palavra, divulgou essa doutrina nos 4 cantos do mundo. Então, eu acho que o espírita tem e deve ter esse sentimento de gratidão por ele. Porque nas nossas preces a gente irradia para ele a felicidade que a gente teve de conviver e que ainda vamos conviver, porque a mensagem dele está aí para todo mundo ver. Eu espero que em breve os livros também sejam liberados, como os do Chico, porque tem livros que a gente estuda que são livros que vieram fazer uma complementação da obra do Chico, que são muito importantes para a doutrina e para a própria humanidade. Alguns deles eu já havia liberado. Então que levemos esse pensamento de gratidão para o Divaldo, para que ele sinta muita paz e ele sinta o coração dele confortado, porque ele cumpriu a missão dele. Que Deus o tenha, retribua tudo de bom que ele fez para todos nós. Então vamos dar continuidade ao nosso estudo. Estamos chegando no fim já dessa noite. Eu acho que hoje a gente tem. Vamos ver. Aí esse trecho é um livro de volta que a gente está estudando. Os espíritos obsessores tramam as obsessões corrompidas por meio de hipnoses muito bem urdidas e trabalhadas de forma sutil e imperceptível à maioria dos corações, aproveitando-se das fraquezas e das escolhas equivocadas dos irmãos encarnados, lançando em sistema coletivo impressões de desânimo, desistência, animosidade e competitividade. Então nós estamos aqui no último, na competitividade. Competitividade é concorrência, rivalidade que estimula a comparação, que é um grande mal que a gente tem. Então, toda vez que você se sente estimulado a uma comparação, entenda que você vai tomar a medida de valor da vida do outro como se fosse medida de valor da sua vida. É a mesma coisa você dizer que o plano existencial do outro vai servir para ser o plano existencial seu. E é impossível isso acontecer. Porque a gente já viu aqui que o plano existencial de cada criatura aqui da Terra, ele é composto de um programa e de uma proposta. A proposta é o próprio reencarnante que faz. Ele vê as suas necessidades no mundo espiritual, ele vê as bobagens que fez, ele vê o que ele precisa corrigir, ele estuda naquele setor, ele aprimora seu conhecimento lá. Entende? Ele conversa com os outros, trabalha nesse sentido no mundo espiritual, e quando ele se vê capacitado, ele pede para que a espiritualidade superior venha ajudá-lo, formando um programa para que ele realize esse propósito. Então, cada um de nós aqui temos a nossa proposta, e a vida que cada um tem é um programa que a espiritualidade superior, em nome de Deus, fez para cada um de nós. E eu gosto sempre de ressaltar um detalhe, para você ver a delicadeza do que é o programa existencial.
Isso está no livro, nos domínios do suicida, Memória do Suicida. Um dos colegas do Monteiro, ele está já pronto para reencarnar, está na fila já entrar para fazer o relaxamento mental e poder reencarnar. E quando ele está na fila, vê uma mensagem direta de Nossa Senhora. De Nossa Senhora. Para, reformula. O que vocês estão programando para ele é demais. Ele não vai ter condição de levar adiante esse programa existencial. E foi feito lá no Lar de Maria. Mas é sob a supervisão dela, Nossa Senhora. Não? É Nossa Senhora, gente. Não é nem com Jesus, hein? Então, o programa existencial de cada um de nós é desse jeito. Então, o seu é assim, o dele também, o meu, cada um. Se é feito com esse detalhe, com essa delicadeza, com essa prudência, faz só uma pergunta para você. Por que é que você reclama da vida? Toda vez que você reclama da vida, você está dizendo que o programa existencial seu está errado. Você não deveria passar por aquilo. Está errado. Você não dá conta de fazer aquilo. Então, toda reclamação sua da vida, você está dizendo que o programa foi errado. E entenda, e esse programa foi baseado no teu propósito. Foi baseado em você. Porque é o que você quer como espírito. É o que você necessita como espírito. Então você já reclama da sua vida. E eu acho que todo mundo reclama todo dia. Sabe que nos Estados Unidos eles fizeram uma pulseirinha, né? Toda vez que você reclamar, você tic, para você ver quantas vezes está reclamando da vida. Eu acho que devia lançar essa pulseirinha aqui para nós espíritos. Eu ia dar uma para cada um de vocês. Para chegar no final do dia, você vai assim, diz, nossa Senhora, meu Deus, que eu reclamei tanto, porque é desse jeito que a coisa acontece. Isso denota a nossa ingratidão diante de Deus e da espiritualidade superior. Então, toda vez que você é estimulado para fazer uma comparação, entenda, você vai, a medida de valor da sua vida, na dependência da medida de valor da vida do outro. O outro é o outro, tem o propósito dele, tem o plano dele, está entendendo? Você é você, tem o seu propósito, tem o seu plano. Então, como é que eu posso misturar as duas coisas? Não seja imprudente. É por isso que a competitividade, com essa capacidade que você tem de fazer comparação, ela gera em você, do ponto de vista egóico, 3 respostas que a gente já viu: a inveja, a fofoca e a subserviência. A coisa se processa de uma maneira. Não é dizer, agora vai ser só inveja, agora vai ser só fofoca, agora não. A coisa fica plasmando na sua mente. Você vai comparando, vendo que você é incompetente para chegar na competência do outro. Entende? Isso te incomoda, isso machuca você, o teu ego fica desgostoso. O que é inveja? É o desgosto e a raiva que eu tenho com a posse e com o sucesso do outro. Então não se compare, porque esse sentimento de desgosto, de raiva, já é inveja. E é como eu sempre falei para vocês aqui, a inveja, ela produz só um tipo de onda mental e afetiva. De inveja. Inveja é inveja. Entende? E o que é que eu quero dizer com isso? É que os invejosos se unem porque os semelhantes se atraem. Não é assim que a gente aprende? Então, se você está com sentimento de inveja, você está junto com os invejosos. E inveja só tem espírito baixo, inferior. Imagina teu protetor tem inveja. Não tem. Teu anjo da guarda tem inveja. Não. Isso é só quem fica na camada de baixo. Então você fica com inveja, você rebaixa o seu padrão intelecto-moral, está entendendo? Você diminui a sua afetividade na sua onda vibrata do seu corpo e você se iguala com a espiritualidade inferior. E o que é que acontece com isso? Só uma coisa. Aqueles amigos que você ainda não conquistou vão cair de pau em cima de você. Porque você entrou em sintonia com eles e acabou o problema. Então é isso que ele está falando, que eles trabalham do ponto de vista coletivo, social. Veja você assistindo sua televisão, veja as comparações que você está tendo lá, entende? Com as novelas que você está assistindo, com os Big Brother, etc. E tal, essas porcarias que não servem para nada, mas que está
dá tanto lucro que está aí até hoje. E se dá lucro é porque tem um monte que fica assistindo. E tem muitos espíritas que assistem, mas não tem coragem de dizer que está assistindo. É aí que está o problema, sabe? Mas gosta de vez em quando, não é, tá? Entendendo? Vamos ver como é que está a casa. E aí vai a confusão. Entende? Então, é isso que eu quero que você entenda. Quando você é estimulado para fazer uma coisa dessa, e você aceita, porque uma coisa é você perceber, outra coisa é você assimilar. Perceber, todo mundo tem que perceber, porque se você já tem algum problema, então algum problema ele não vai perceber. Perceber é aquilo que vem de fora para dentro, que está sendo percebido pelos meus órgãos de sentido, é tato, é visão, é audição. Então eu estou percebendo. Assimilar é quando você diz, é isso que eu quero. Gostei. Não precisa dizer isso, gostei. Pronto, dançou. Assimilou. Então é isso que está acontecendo. Eles vêm com esse intuito para que você baixe sua vibração. Sua afetividade vai para o lado negativo. De valência negativa vão ser as emoções e sentimentos que você vai estar trabalhando ali. E baixando o seu padrão vibratório, não é que eles vão vir de lá para cá. Não, você já tem as suas influências negativas esperando uma oportunidade. A gente viu isso na segunda retrasada aqui, a respeito do anjo da guarda que foi a prece na fez de semana, tendo que você tem aquelas 4 classes de espírito que acompanham qualquer criatura aqui encarnada. Anjo da guarda sempre superior e bom, espíritos protetores bons, não tão superior quanto o anjo da guarda, mas são tudo bom. Espíritos familiares, espíritos simpáticos que são igual a você. Se você tem inveja, ele também tem. Se você gosta, ele gosta, ele não gosta. São simpáticos, entendeu? É o que a gente chama de obsessão não odiosa, porque você está de acordo com isso, entende? É uma fascinação mútua entre você e o simpático. E a obsessão odiosa, que são os inferiores que querem te prejudicar. E eles querem te prejudicar por 4 motivos, né? Inveja, vingança, oposição ao bem, ou pela covardia sua de não querer ir à luta para vencer as dificuldades. São as 4 opções que Kardec coloca no livro dos Médiuns, capítulo 23. Você pode ir lá ler, porque é isso que está lá. Então, você sente essa inveja, ao mesmo tempo você começa a fofocar, porque fulano é assim, coisa e tal, entende? Você vê não sei o quê, e aí vai, tá entendendo? E você começa a ver que você não dá conta de ser aquilo que você gostaria de ser, aí você entra na subserviência, que a gente viu aqui, algo que é muito importante, que na neurociência está lendo muito espaço, que é o desamparo aprendido, que a gente viu a semana passada. Eu fiz um resumo para vocês. Esse resumo ficou bom, hein? Se fosse você tirar uma foto desse tempo. Eu acho que vou trazer uma folhinha para vocês disso, sabe? Porque é algo muito novo, entende? Mostrando a importância que tem essa rede de modo padrão, e são as bases do eu, em relação aos outros e ao passado e ao futuro. Isso tudo está relacionado quando você entra em quadro de abstração. Você está abstraindo, pensando em alguma coisa, e está usando essa rede de modo padrão. E isso aqui está flutuando em você. Então você tem a avaliação da autobiografia, autorreferência de suas emoções e vai com os outros também. Aí você está fazendo comparação, você está comparando isso aqui, ó, com os outros. Entende? E você começa a fazer confusão com isso. Por isso que a gente fala que o desamparo aprendido, o defeito, não é porque você perdeu o controle daquilo que estava ao seu alcance. É porque você danificou sua rede de modo padrão, e danificando ela, você perde a referência de você perde o seu autoconhecimento de si mesmo, entendeu? E isso é extremamente danoso. Então, quando você vê uma pessoa, você estimula para ele fazer alguma coisa, e ele continua na subserviência, no desamparo aprendido, não pensa que é um vagabundo, não pensa que é uma pessoa ruim, preguiçosa, como as pessoas falam. São pessoas que têm doença mental. Essa rede do modo padrão está desorganizada. É isso que está mudando hoje em dia na neurociência. Mas a gente já viu isso semana passada, né? E o que é importante que a gente vai ver aqui é sobre a comparação. Algo que é importante que está no livro dos Espíritos, para que a gente reformule a nossa maneira de viver e de encarar a vida. Viver é você com seus propósitos, encarar a vida é você com o seu programa existencial.
Você precisa reformular um pouco essa maneira para que você se enquadre dentro do seu plano existencial. Porque se você não reformular a maneira de viver, você com você mesmo, de modo padrão, e da maneira como você encara a vida, como sendo uma oportunidade que Deus está dando para o teu espírito, se você não faz isso, não vai dar boa coisa. Então eu trouxe uma questão do Livro dos Espíritos, que fala que a gente não deve comparar nem ficar invejoso, mas como a gente deve agir. Isso aí, a mensagem é essa. Como a gente deve fazer. Entende? Porque fazer errado a gente já faz. Tem inveja, já tem. Fazer fofoca, já faz. Se acovardar diante da luta, a gente se acovarda mesmo. A gente reclama. E reclama de tudo. Reclama da gente, reclama do corpo, reclama de Deus, do anjo da guarda, reclama do pai, da mãe, reclama da vida, da política, seja lá o que for, já está reclamando. Entende? Então, muda. Procura fazer diferente. Porque se você não fizer diferente, você vai continuar sendo a mesma coisa. E a gente não está aqui para ser a mesma coisa. A gente vem de lá para cá para progredir. A gente vem de lá para cá para praticar virtudes. É isso, assim que está no livro do Nosso Lar, que o Silas fala com o André Luiz, Lisas fala com o André Luiz, no capítulo do Umbral. Você precisa ler aquele capítulo, estudar aquele capítulo. Ele fala, todos nós mergulhamos na terra para cumprir deveres sagrados, virtudes. Quando chega lá, a gente entra na indiferença, quer dizer, na zona de conforto, na ociosidade, sem fazer coisa nenhuma, ficar sentado, olhando o tempo passar, comer sem trabalhar, ganhar sem poder trabalhar também, entendeu? Então você fica na indiferença, ou fazendo coisa errada, que é pior. Por isso que a gente fala que a indiferença, a ociosidade, é a porta que você abre para o umbral. Fazer coisa errada, sabendo que é errado, é a porta que você abre para as trevas. E é desse jeito. Você pega o livro Ação e Reação de André Luiz, e o Drus fala para André Luiz o seguinte, a respeito da definição do inferno, nas trevas. Aqui estão aqueles que praticaram a maldade calculada, que nasce, a maldade voluntária, que nasce da crueldade e da cegueira voluntária. Cegueira voluntária é você saber o que é certo e fazer errado. Crueldade é você fazer isso, fazer o que é errado. E quando você faz isso, sabendo que está fazendo mal, você está se vinculando com as trevas. Não sou eu que estou definindo, o que está definindo é André Luiz. Eu estou dando só a mensagem para você. Então ficou na ociosidade e umbral. Ficou fazendo coisa errada, sabendo que é errado, treva. Você escolhe. Praticou virtudes, espiritualidade superior. São as três opções que você tem. Entendeu? Então você faz virtude, ou então você fica desesperado, ou então você vive revoltado. Tem desespero é umbral e revoltado é as trevas. É desse jeito que funciona. Não tem uma quarta opção. Entendeu? Então é assim. Então a gente vai ver essa questão no Livro dos Espíritos. Ele diz o seguinte: em que consiste a felicidade dos espíritos bons? E aqui está teu anjo da guarda, aqui está todos os teus protetores, estão todos os espíritos familiares. Espírito bom. O que é que eles são felizes? Você quer ser feliz? Então, em que reside a felicidade quando você resolver ser bom? Está aqui a resposta. Em conhecerem todas as coisas, e não sentirem ódio, ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam as desgraças dos homens. O amor que os une lhe é a fonte de suprema felicidade. Não experimentam as necessidades, nem o sofrimento, nem as angústias da vida material. São felizes pelo bem que fazem. Contudo, a felicidade dos espíritos é proporcional à elevação de cada um. Somente os espíritos puros gozam, é exato, a felicidade suprema. Mas nem todos os outros são infelizes. Entre os maus e os perfeitos há uma infinidade de graus em que os gozos são relativos ao estado moral. Os que já estão bastante adiantados compreendem a aventura dos que os precederam e aspiram a alcançá-la. Mas esta aspiração lhes constitui uma causa de emulação, não de inveja. Sabem que deles depende o consegui-la, e para conseguir trabalham,
porém com calma da consciência tranquila. E ditosos se consideram por não ter que sofrer o que sofrem os maus. Então vamos ver por partes. Começando. Veja que ele vai fazer duas coisas impressionantes aqui. Tem uma ponto e vírgula. Aqui tem só vírgula. Então isso aqui diz respeito a uma ideia. Isso aqui diz respeito a outra ideia. Então, em conhecer todas as coisas. Inteligência cognitiva. Então você vai conhecer tudo. Vai conhecer matemática, ciência, física, biologia, português, filosofia, escambalatura, entendeu? Já pensou você conhecendo isso tudo? Já pensou como você está distante disso? Imagina você estudando desenho. Imagina você sendo PhD em física e matemática, um supra-sumo em conhecimento cognitivo. Gente, tá para nós, hein? Tá para nós. Podemos ter a profissão dele nessa vida, é um UPA. Alguém se lasca isso quando estuda, né? Porque o nego nem quer estudar e quer ganhar coisa sem estudar, meu. De preferência isso, quer levar vantagem, tá entendendo? Então, para ter a profissão dele, quer levar vantagem, quer passar as pernas dos outros, entende? Quer ter destaque lá em cima sem ter a capacidade de botar em prática aquele troço. Agora você imagina sem pagar nem tudo. Tudo que é ciência que existe. Está perto disso? Pois é, né? Então, baixa a tua bola. Nós estamos lá embaixo, hein? Estamos começando. Ele está falando daqueles espíritos que já são superiores, meu. Aí você vai ficar com inveja. Puxa, mas olha, irmão, como fala bonito, entende? Olha que coisa, hein? Ele podia falar de uma maneira melhor, porque a gente não entende, né? Isso que eu estou te falando é inveja. Isso que eu estou te falando é fofoca, né? Entendeu? Isso é subserviência, entende? Você não está fazendo um esforço, meu, de entender o que ele escreveu ali, meu. Aí ele chega, mas eu li a página, eu não entendi nada embaixo. Como que não entendeu? Quando você não entende uma coisa, olha, eu só vou ler isso aqui, ó. Só um aqui, compreensão da história, entender e lembrar de uma narrativa. Pô, meu, você não está sabendo fazer isso aqui? Onde é que está o teu problema? Está aqui, ó, rede de modo padrão. Está entendendo como funciona, meu? Então tu está com tua rede de modo padrão, também está com a instalação errada, meu. Tem alguma coisa aí, o pino saiu do eixo. Entende? Por quê? Porque você tem que entender, meu. Você tem a razão para isso. Você quer ser um espírito melhor. Você está aqui passando por dificuldade. Quem não está? Então senta e vai estudar. Estudar tudo que chegar ao teu alcance. Porque você quer ser um espírito melhor quando chegar no outro mundo. Você só vai ter mais felicidade quanto mais conhecimento você tiver das coisas. Coisa é coisa, qualquer coisa. Entende? É constelação, é microscopia, não você imaginar, entende? É medicina, é tudo. É tudo. Então, pelo menos no ramo que você está inserido hoje, procura ser uma pessoa de respeito. Procura estudar na profissão que você escolheu. Larga a mão de ser preguiçoso e ficar no se não sair de aí você se perde. Tenha paciência. Você é o seu anjo da guarda, vai ficar junto de você desse jeito? Não vai, meu. Não vai. Ele está falando de espíritos bons. É anjo da guarda e espírito protetor. Eles vão estar perto daqueles que se esforçam para aprender alguma coisa. Aí depois você fica perturbado, entende? Os simpáticos estão lá te comendo pelo pé, entende? Cheio de vícios, entende? Coisa negativa que é a tua mesmo, entende? Os inferiores estão lá te dando uma catucada de vez em quando, e tu, vou lá tomar uns passos, entende? Vou lá na casa de espírito. Monta a doutrina espírita no teu coração. Como está no nosso livro dos Espíritos? Faz de ti que o céu te ajudará.
Mostra que tu quer fazer alguma coisa em teu benefício. Para de ficar na ilusão de querer que os outros venham resolver seu problema. Ninguém vai resolver problema teu, não. O problema é teu, não é dos outros. O plano existencial é meu, não é dos outros. O programa é meu, não é dos outros. A proposta é minha, não é dos outros. Então Deus deixa ser preguiçoso, meu. A dor que você está sentindo, a perturbação que está te chegando, é Deus que está permitindo, dizendo, cara, acorda, o único jeito de você acordar é sofrendo, né? Passando por dor. Porque o bom senso teu já foi de ralo abaixo. Acabou. Não tem bom senso mais para dizer eu preciso progredir. Não, ele não quer progredir. Ele quer viver do desejo do corpo aqui, está entendendo? Ele quer gozar a vida. Ele não quer trabalhar qualidades espirituais. Porque se quisesse, estava estudando. Estava fazendo alguma coisa, pelo menos na sua profissão. Para ser um profissional melhor. Mas não. Fica na mesmice aí. E na mesmice já sabe. Está sendo, pelo menos, sofrendo uma obsessão não odiosa. Vivendo com seus simpáticos tão burro quanto. Paciência. É escolha de cada um. Aí depois quer que o anjo da guarda venha. Ele vai vir, meu protetor está à minha disposição. Está uma cebola. O que está à tua disposição são os simpáticos. Protetor não. Então, entenda, você tem que aprender a conhecer todas as coisas. Conversa no que a vida te mostrou nessa. Porque se mostrou nessa, fazia parte do teu plano. Então, pelo menos, cumpre isso. Entende? E faz o melhor que tu pode. Só vou alertar para nós que somos espíritas, que está lá no livro de Humberto de Campos, e diga-se passagem, para vocês terem uma noção do quilate, que é o livro de Humberto de Campos. Todas as obras do Chico, Emmanuel faz o prefácio. Menos as de Humberto de Campos. Ele não dá um ar. Ele não abre a boca. Você sabe por quê? Porque ele está aqui e o Humberto de Campos está aqui. Ó. Você sabe o que é isso? Respeitar o que é superior? Vai ver as obras do Chico. Todos os outros ele manda para vir, faz o prefácio. E o Humberto de Campos não. Ele fica caladinho. Respeito em relação ao superior. A gente já estudou isso aqui. Obediência, submissão e reverência. É o que ele faz. Ele obedece, ele está aprendendo junto. Ele é submisso, porque não vai dar palpite. E ele reverencia, porque ele é acima disso aí. Pois é, nessas obras de Humberto de Campos tem uma que ele fala o seguinte. Que os espíritas, trabalhadores espíritas, como nós que estamos aqui, porque você é trabalhador, você leva a doutrina espírita para a sua casa, você faz evangelho lá, você explica para a mulher, explica para o marido, explica para o filho, está entendendo? Vai o vizinho também, coisa e tal. Então você é um trabalhador espírita. E para o trabalhador espírita é reservado, no plano existencial, 8 horas por semana, para se dedicar a essa doutrina. No teu plano está reservado. O que você faz com essas 8 horas, só você sabe, porque eu também não vou saber. É escolha. É escolha. Aí você monta necessidades em cima de necessidades humanas e arruma uma horinha. Não, nessa semana eu vou uma horinha nessa reunião. E ainda vem meio assim, tá entendendo? Vou ter que deixar a novela lá, não vou assistir o futebol, meu Deus. Mas vem com essa vontade toda, tá entendendo? Uma horinha, meu. E as outras 7 horas? O que é que tu está fazendo com ela? Fica por conta de vocês. Vocês escolhem. Então, é nisso que eu quero que vocês entendam, sabe? A gente tem isso à nossa disposição. Para conhecer a doutrina. Você sabe o que é conhecer a doutrina? É você sentar e estudar. Começar pelas obras básicas. Não é só ler. É estudar, é você pegar uma pergunta dessa aqui, pegar uma resposta, pensar, matutar e fazer uma dissertação em cima disso. Pô, eu tenho que ter conhecimento de tudo, tá entendendo? Eu tenho que conhecer o que meu pai conhece, o que a mãe conhece, o que o professor conhece, o que o médico conhece, o que todo mundo conhece, cara, eu estou longe disso. Então, vou procurar ser bom, pelo menos nisso que eu estou, vai ser a minha profissão. É isso que você estuda, tá entendendo? É isso que vai ter peso para você.
Você vai trazer alguma coisa boa para você mudar a maneira de viver e de encarar a vida. Entendeu o que é viver e encarar a vida? É isso que eu estou falando. Mas não é só você conhecer a todas as coisas. Aqui ele fala só de sentimento. Aqui inteligência cognitiva. Vê a inteligência afetiva. Ponto e vírgula. Em não sentir ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer outras das paixões que ocasionam as desgraças do mundo. Olha onde é que está a nossa desgraça. Na afetividade negativa. A gente já falou para vocês, emoções e sentimentos, você classifica ela com área de valência, né? Tem valência positiva e valência negativa. Emoção, sentimento e valência positiva. É aquelas que geram aproximação entre eu e as pessoas. E o que é que gera aproximação do outro em relação a mim? É quando eu estou fazendo o bem do outro. Eu estou fazendo o bem do outro, então o outro fica feliz, ele vai se aproximar de mim. Tem que fazer o bem é a lei de Deus. É a única lei que eu tenho para poder chegar até o coração do Pai. E qual é a emoção de valência negativa? Ela te gera afastamento. Vai gerar afastamento quando eu não faço o bem do outro. Quando eu quero que o outro venha fazer o meu bem. Aí o outro vai ficar danado, né? Pô, eu faço tudo para ele, ele gosta e ele não faz nada por mim. Isso gera afastamento. E gera afastamento dentro de casa. É entre marido e mulher, entre pai e filho, desse jeito, tá entendendo? Porque às vezes a gente faz o melhor que a gente pode, o bem para o outro, entende? E o outro se sente bem, mas na hora dele fazer o bem para a gente, ele não faz. Ele não tem reciprocidade. E uma coisa que eu sempre falei para vocês, entende? Amor precisa de reciprocidade. Precisa. É natural que seja assim. Por isso que os espíritos se reúnem e são felizes entre eles. Porque existe a recíproca do amor entre eles. É isso que traz felicidade. Você imagina você fazendo de tudo pelo bem do outro e aquele outro fazendo de tudo pelo seu bem. Como esse relacionamento seria maravilhoso. Seria um sonho. Eu penso um dia em encontrar uma mulher desse jeito, fazer o bem dela, fazer o meu bem. Nossa, vai crescer para o infinito. Isso é importante. São relacionamentos que a gente chama de afins. Coisa que é rara aqui na Terra, mas é muito raro. A maioria dos nossos relacionamentos são expiatórios, não é nem de amizade, é expiatório. Você tem relacionamento afins, relacionamento de amizade, relacionamento expiatório, relacionamento de provas. E aí vai. A maioria do nosso é tudo expiatório. A gente se aproxima pelas dívidas que a gente tem, um com a lei de Deus, o outro também tem dívidas com a lei de Deus, aí se juntam os dois para tentar fazer alguma coisa de melhor. Entende? Aí quando se junta e começa a viver, um começa a olhar para a cara do outro, não é isso que eu queria, tá entendendo? Mas agora que está junto, vai estar junto. O problema é que a libertinagem chegou ao ponto, hoje em dia, dos relacionamentos, hoje em dia aqui na Terra, com 15 anos, 62% estão desfeitos. Então, nego casa para descasar. Essa é a rotina nossa. Olha que coisa que chega. Tornamos a exceção a rotina. Por quê? Porque a gente não trabalha na afetividade de valência positiva. Fica cada um no seu planozinho íntimo, entende? De espírito inferior, querendo o quê? O outro fez, já tem raiva do bandido, já acordou com cara de raiva, né? Ninguém começa a confusão. É raiva, é ciúme, entende? É inveja, lá vem a inveja de novo. Por quê? Comparação, né? É ambição, é querer sempre mais para si. É tudo de valência negativa. Por isso que ele fala, qualquer das paixões que ocasiona a desgraça dos homens. Porque a paixão, lembra, está lá a definição do nosso livro dos Espíritos. É linda aquela parte que a gente fala de paixão. Fantástico. Ali, olha, eu já estudei tanto, eu gosto de estudar tanto, sabe? É todo incremento que eu dou a necessidade e ao sentimento. Toda vez que eu valorizo e quero muito uma necessidade, e eu quero muito aquele sentimento, eu estou entrando em paixão. É aí que está o problema. Porque eu não tenho que querer demasiado nada. Eu tenho que saber ser uma pessoa ponderada na vida. Eu tenho que aprender com a sensualidade do corpo e não para entrar no sensualismo. Toda vez que eu valorizo a necessidade demais, entende? Demais, eu estou entrando em paixão, estou entrando em obsessão comigo mesmo e estou atraindo para mim os obsessores que também gostam daquilo ali. Então é isso que ele está falando aí. Eles não sentem isso, os espíritos bons. Então se você está apaixonado, está com seus vícios, está entendendo? Está cometendo abuso, entenda, seu anjo da guarda, espírito protetor, não vão estar do seu lado. Vai ter espírito inferior. Isso vai ter aos montes.
E isso é muito bem descrito no livro Missionário da Luz, através do nosso irmão Alexandre, a respeito da relação sexual. Quando o Segismundo vai chegar à Terra. E os pais vão ter a relação sexual, que é como sem relação não ia chegar. Tinha que ter relação. Tinha que ter espermatozoide e óvulo para se juntar. Então, o que é que Alexandre faz? O quarto do casal, ele é vinculado de energias em que ninguém penetra. Porque ali tem a sexualidade praticada com educação. E André nos pergunta, mas todos eles fazem isso? Não. No sexo deseducado, meu filho, é tudo que é obsessor, sugando o fruto de todo mundo naquela bagunça danada. E a coisa é séria. Porque depois que você faz isso uma vez, dançou. Aí você volta para o começo do livro, você vê a história do rapaz, entende que estava num recurso lá, fazendo uma bacanal dessa, adquiriu 2 obsessores, depois casou, estava lá com a mulher dele, uma santa, católica, cristã. E ele espírita, obsidiado, com os seus 2 obsessores, que angariou eles lá no recurso onde estava praticando sexo desregrado. E agora para tratar? Vai ler a situação dessa criatura? Vai ler os vibriões que estavam lá fluindo, sugando os testículos dele com a espermatogênese? Vai ver. Aí você fala, mas todo mundo faz. Porque todo mundo é inferior. Todo mundo gosta de vício. Todo mundo gosta de paixão. Aí você faz essas besteiras e fica com seus obsessores. Sabe Deus se não vai ser o resto da encarnação inteira. Sabe Deus. Entende? Então é isso que acontece. Você quer viver de ódio, de ciúme, de paixões? Paciência, como ele fala aqui, é a desgraça dos homens. Eles não sentem isso. Mas a gente gosta de viver na desgraça. Fazer o quê? Aí depois que você está sofrido com o seu corpo adoentado, depois que você perdeu a reserva orgânica sua, porque isso é que eu acho interessante, sabe? O bandido, enquanto está com reserva orgânica, faz tudo que é coisa errada e fica rindo, meu. Fica rindo. Aí depois que acaba a reserva orgânica, que o corpo começa a passar por situações dificultosas, tanto no cérebro, pela viciação da obsessão, quanto no resto dos centros de força do corpo, depois que está passando necessidade, aí vai tudo sampinho lá no consultório, tá entendendo? Quer um remédio, tomar 2, 3 pílulas e fica bom. Não fica, mas não fica mesmo, tá entendendo? Aí você tem que chamar a pessoa na responsabilidade. Ele vai gostar? De jeito nenhum, mas vai ter que escutar. Porque a função nossa é levar o bem para as pessoas. E a pessoa tem que acordar das paixões. E acordar de uma paixão é difícil. É difícil. Porque a pessoa apaixonada, ela não pensa. A parte executiva do ser, que é o lobo frontal, não funciona. Porque ele está preso na sua paixão. Ele é escravo do seu desejo. Então, é nesse movimento de dor, é nesse movimento de sofrimento, porque ele esgotou as reservas orgânicas dele, que você vai ter a chance, a oportunidade de abrir um gap nessa crença viciosa dele para que ele acorde. Causa, meu, é por causa disso. Pensa, isso foi assim. Você tem que pensar pelo bandido, porque nem pensar ele sabe. A pessoa apaixonada não consegue pensar. Você tem que pensar por ele, mostrar encadeamento lógico, assim, assado. Entendeu? Então, continue entendendo, está entendendo? Vá pensando nisso assim, assado que eu falei. É por isso que a psicoterapia é tão importante na vida da pessoa. E não quer fazer. Não quer fazer. Acha que não vale de nada. Porque para ele pensar vai ter que fazer um esforço muito grande. Então ele tem que vencer essa palavra de paixões. Ele tem que ver o que é realmente necessário para ele. Ele tem que ver quais são os sentimentos nobres que ele precisa praticar, e não os sentimentos de valência negativa, e não as necessidades ilusórias que ele criou para ele. Só sou feliz se fulana me aceitar. Só sou feliz se acontecer. Vive da paixão, vivendo de ilusão, viajando na maionese. Tá? E não dá, você tem que aterrizar. Aterriza, acorda, chacoalha, chama para a responsabilidade. É isso que a gente tem que fazer.
Porque é isso que você tem que fazer com você. Se você é uma pessoa que pratica autoconhecimento, você sabe muito bem como é isso. Agora, se você não pratica autoconhecimento, paciência. Vai viver de ilusão tanto como o outro. Aí vai se danar tudo, não vai dar certo. Sabe? Então ele mostra, conhecer tudo e trabalhar só sentimentos de valência positiva. E ele botou, o amor que os une lhes é a fonte de suprema felicidade. E é aqui que está a questão. Quer ser feliz? Trabalha esse amor. Esse amor. Porque se você não fizer, não vai chegar lá. Aí tem a pergunta 614 lá, que eu gosto dela. O que é a lei natural? É a lei de Deus. A única que te traz felicidade. É ela que mostra o que você deve e não deve fazer. E que se você não fizer, você vai ser infeliz. Resumindo, essa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, vem nos ensinar, com essa inteligência toda, que nós precisamos amar. Sentimento de valência positiva, fazer o bem dos outros. A felicidade sua está em realizar o bem do outro. É bonito o Cláudio estava falando isso. Eu acho fantástico essa lei falando isso. Esse exemplo do amor de Cristo, levando a felicidade para as outras pessoas. Aí você pergunta para você mesmo: eu estou levando a felicidade da minha mulher? Aí a mulher fala: eu estou levando a felicidade do meu marido? Eu estou levando a felicidade do meu filho? Eu estou ensinando ele a amar, a fazer o bem dos outros? Eu estou fazendo esse bem para minha mulher? Eu estou respeitando ela está me respeitando? Em todos os sentidos que eu estou falando, hein? Porque o amor é isso. O amor é um sentimento que ele cabe em qualquer canto do mundo, porque é um sentimento divino. Não tem essa história de você começar a pedir licença moral. Não, mas para fulano eu não vou. Para fulano não merece, amor. Como que não merece? Qual foi o mandamento que Jesus deixou para a gente? Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Esse é o desejo de Jesus. Quer ser cristão? Começa por aí. Foi o mandamento que ele deixou. Mas não. Você está amando os outros que estão... Eu estou falando dentro da tua casa. Porque você tem que ver aquelas 4 instâncias que você vai trabalhar por provas, expiações e missões. É você com você com o seu cônjuge, você com a sua família e você com o meio socioeconômico que você está vivendo. Você está trabalhando esse sentimento nessas 4 instâncias? Você está amando a você, fazendo o bem para você? Você está fazendo bem para o seu corpo? Você está respeitando o seu corpo, o seu centro de força, essas coisas todas, tá? Você está se enxergando como um espírito que está ocupando um corpo, que está ficando um carro, que nem o meu, que já está velho. Você, ele está novo? Não, ele está bonito, tem chance, né? Vai crescer ainda, vai aprender alguma coisa. A gente não, já está na decaída da coisa, é daqui para pior. Não tem mais o que melhorar, tá entendendo? Quanto mais velho fica, é menos saúde, mais doença e acabou. É assim que acontece. Nossa reserva orgânica já está lá, ó, minguando aqui, tem que puxar daqui para lá, porque senão é um centro de força gástrico, vai outro genético, tem que fazer de tudo para manter esse equilíbrio, entendeu? Porque quando você tem uma gripe, é como eu já estava falando aqui, né? Gripou, Deus do céu, é 3 semanas. A filha gripou, é um dia, no outro dia está lá, pilotando para tudo que é canto. Por quê? Porque tem reserva orgânica, tem fluido, meu, a gente não tem mais. É isso que acontece. Então você está fazendo bem para você, está respeitando o seu corpo? Porque se você não está fazendo isso para você, você vai dar o que não tem? Aí você vai querer... É complicado a coisa, sabe? Porque aí você vai fazer isso para o seu cônjuge? Se você não faz para você? É hipocrisia, né? Você vai fazer para o seu filho que você não faz? A hipocrisia chega ao ponto que tem pai que diz: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Puxa, é o cúmulo da obsessão isso aí, entendeu? Não existe nada de pior no mundo do que isso. É a pior falsidade que pode existir. Eu não sei a ignorância do que ele está passando para o filho dele, entendeu? Então, são essas coisas que a gente tem que entender. Que a gente precisa trabalhar esse sentimento de amor. Porque é ele que vai nos unir e trazer felicidade, gente. É muito interessante isso. Você vê no livro A Vida Continua, no caso do Ribas, saiu, é o Ribas mesmo, gente, o orientador do Fantino. E a Evelino pergunta,
Esse livro é fantástico em matéria de amor conjugal. Tem um capítulo 16 dele lá. Se eu fosse você, ia estudar aquilo. Aquilo ali é uma aula de alto nível para todos nós. E a Evelina pergunta, mas e sua mulher? Você não sente falta dela? Ela está na terra, você está aqui? De jeito nenhum. Nós permutamos mentalmente essas energias sexuais entre os espíritos e nos relacionamos constantemente. Eu me sinto pleno com ela lá, ela se sente plena comigo aqui. Isso é que é amor espiritual. É esse amor que a gente quer desenvolver e precisa desenvolver. Entende? Então, você tem que estender esse amor do seu corpo, o amor conjugal, o amor familiar, o amor social, entende? Em tudo aquilo que a gente está te oferecendo para que você trabalhe. Porque você, quando faz isso, entende? Você vai começar a sentir um troço diferente, entende? E esse troço diferente que você vai sentir vai se chamar felicidade. Você vai sentir completude. Você vai fazer as coisas se sentindo completo por aquilo que você está fazendo. Entende? E outros vendo isso, não estou dizendo todos, mas alguns vão reconhecer isso de você. E reconhecendo, não querer retribuir. E essa retribuição, entenda, é o que a gente chama de reciprocidade. Reciprocidade, entende? É eu dar um pão para quem precisa, e aquele que recebeu o pão que estava precisando, vai dar para mim um cobertor que eu preciso. Ele não vai dar necessariamente um pão, vai dar outra coisa que ele tem, que está faltando em mim. Entenda que isso aí é importante, porque nós espíritos, não existe nenhum espírito igual ao outro no universo inteiro. É Emmanuel que nos fala isso. Então, todo bem que eu faço para alguém, esse alguém que eu fiz o bem, ele pode fazer o bem para mim em outra instância, com coisas diferentes, que me falta, mas que ele tem aquilo que eu não tenho, do mesmo jeito que eu tenho aquilo que ele não tem. Entenda o que é amor, gente. Entenda o que é reciprocidade. Não é você dar a mesma moeda, te dar a mesma moeda que você deu. É dar o que ele tem que você não tem. E você dá o que você tem que ele não tem. E assim os dois vão crescer e vão ficar felizes. Porque disso aí vai ser pelo menos um sentimento de amizade. Então é isso que vai fazer com que a pessoa se sinta feliz. O amor que nos une. Então eu vou trabalhar toda a minha inteligência para que esse amor aconteça. E aí que tem aquela frase que é tão bonita do nosso livro dos Espíritos, do nosso Evangelho, em que ele diz: no início o homem só tem instintos, quando avançados e corrompidos tem sensações, que é o que abunda entre nós, sensações. Quando instruídos e depurados, terão os sentimentos, está entendendo? Então, quem vai instruir os sentimentos? A cognição. A razão vai depurar nossas emoções para extrair o que é bom, para você ficar com o sentimento de valência positiva. Então, quanto mais conhecimento cognitivo você tiver, maior vai ser a sua capacidade de depurar seus sentimentos. E quanto mais sentimentos, valência positiva você tiver, mais feliz você vai se sentir. Então, o trabalho da felicidade depende exclusivamente de cada um de nós, não depende do outro, gente. Então, faz o bem e ama. Faz o melhor que está ao teu alcance por aqueles que estão convivendo contigo. Não pense que todos vão te retribuir, mas alguns vão. E esses alguns que retribuírem, ótimo. Faz com ele vínculo de amizade. E segue adiante. Porque os dois terão sempre a oportunidade de trabalhar no caminho da felicidade. E é como a gente estuda, a gente já estudou aqui, também a respeito desse tópico, em relação às antipatias, em que ele fala que se você trabalha estima, consideração e carinho, e eu sempre falei para vocês, essas três coisas têm que estar nesse sentimento de amor. Estima é eu saber reconhecer o valor do outro. Consideração é eu valorizar o respeito pelo outro. Carinho é eu externar, através da minha fala e dos meus pensamentos e de minhas ações, tudo que é bom e que vai trazer benefício para as pessoas. Quando a gente está fazendo isso, você está trabalhando esse sentimento de amor. E você está se relacionando com pessoas que querem ser felizes. Tem muitos de nós que não querem ser felizes.
Tem muitos de nós que preferem os movimentos de alegria com as sensações do corpo do que com a felicidade, que é o sentimento da alma. A maioria das pessoas aqui na Terra ainda vivem sendo prisioneiras dos seus desejos que vão te trazer alegria. E é como a gente falou no pêndulo do sistema de recompensa, né? É o desejo, a motivação e o prazer, que é a recompensa do desejo realizado. Enquanto eu não tenho isso, eu estou sentindo a falta, o vazio e a dor, porque meu desejo está sendo realizado. As pessoas vivem baseado nisso. Elas ainda não conseguiram acordar para trabalhar esse sentimento de amor, que é o que vai trazer felicidade para eles. Eu já imaginava quando eu ia terminar isso aqui hoje mesmo, está entendendo? A semana que vem a gente continua, que já chegou a nossa hora. Tá? A questão é essa, 1967, vocês podem dar uma lida em casa para estudar. Aí a semana que vem vocês perguntam, porque eu não dei tempo para você perguntar. Falei tanta pressa hoje, que eu estava empolgado. Semana que vem a gente continua. Façamos nossa prece. Examina teu desejo. Mediunidade é instrumento vibrátil e cada criatura consciente pode sintonizá-lo com o objetivo que procura. Mede por esta razão não será somente aquele que se desgasta no intercâmbio entre os vivos da terra e os vivos da espiritualidade. Cada pessoa é instrumento vivo dessa ou daquela realização segundo o tipo de luta a que se subordina. Acharás o que busca e ensina o Evangelho, e poderemos acrescentar, farás o que desejas. Assim sendo, se te relegas à maledicência, em breve te constituirás em veículo dos gênios infelizes, que se dedicam à injúria e à crueldade. Se te detens na caça dos prazeres dos sentidos, cedo te converterás no intérprete das inteligências magnetizadas pelos vícios de variada expressão. Se te confias à pretensa superioridade sobre a embriaguez dos valores intelectuais mal aplicados, em pouco tempo te farás canal de insensatez e de loucura. Todavia, se te empenhas na boa vontade para com os semelhantes, imperceptivelmente terás o coração impelido pelos mensageiros do eterno bem aos serviços que possa desempenhar na construção da felicidade comum. Observa o próprio rumo para que não te surjam problemas de companhia. Desce a animalidade e encontrarás a extensa multidão daqueles que te acompanham com os propósitos escuros na retaguarda. Eleva-te no aperfeiçoamento próprio e caminharás em espírito bafejado pelo concurso daqueles pioneiros da evolução que te precederam na jornada de luz, guiando-te às aspirações para as vitórias da alma. Examina os teus desejos e vigia os próprios pensamentos, porque onde situares o coração, aí a vida te aguardará, com as asas do bem ou com as algemas do mal. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão maior, nossos anjos guardiões, espíritos familiares e a equipe espiritual que nos acompanha nos estudos de hoje. Agradecemos por essa oportunidade de estudar e de refletir, Senhor, sobre o ensinamento que nos foi deixado, sobre o amor ser o primeiro mandamento e a busca da instrução ser o segundo. Nos fortalece nessa busca constante, Pai, nos mostrando o caminho do bem, do belo e do bom, e fortalecendo nossa coragem e nossa fé para trilharmos esse rumo, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis entregues às tentações, e livra-nos, Senhor, de todo mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Que assim seja, Senhor.